Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos seus bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos seus bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, 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 pra sempre. Amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Eu agradeço minha rica oportunidade. Aleluias. O Senhor já tem falado, né, irmãos? O Senhor tem falado aos nossos corações esta noite. Aleluias. Eu quero convidar a igreja para estar abrindo as nossas Bíblias lá em 2 Reis, capítulo 5. Aleluia, Jesus.
Louvado seja o teu nome, grande Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. 2 Reis, capítulo 5. Deus poderoso santo. Amém? Apenas os versos 14, 15 e 16. A palavra do Senhor fala da seguinte maneira: Naamã é curado da lepra. Capítulo 14, o versículo 14 diz assim: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que a não tomarei. E instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Aleluia. Que os irmãos possam se assentar. Então, né, irmãos? O Senhor é maravilhoso, porque o que ele fala na tua palavra, ele confirma, né? Porque a gente pede, né, ao Senhor para estar confirmando a palavra, para que a palavra venha assim ser na direção dele. Hoje nós já ouvimos falar, né, de orgulho, de lepra, e assim foi confirmação da palavra do Senhor. Aleluias, eu louvo o nome do Senhor, porque nós vemos que em todas as coisas o Senhor, né, tem a sua mão estendida assim, o Senhor tem operado. Só basta que nós venhamos estar assim sensível e perceptível ao agir do Senhor. Então, né, nós vemos aqui a palavra do Senhor vai nos dizer, né, que Naamã era um homem importante. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele era chefe, né, do exército do rei da Síria. E aqui nós vemos, né, na palavra do Senhor Jesus, que esse homem, eu creio que diante ali de tudo, da sua posição social ali, creio eu que Naamã carregava ali em suas vestes, né, medalhas de honra acerca das batalhas, né, que ele vencia, porque mesmo a palavra do Senhor vai nos dizer, né, que por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Aquele homem tinha uma posição muito importante naquela época. Creio eu que por onde ele era passado, ele era reconhecido. As pessoas falavam: olha lá, vai o Naamã, né, o chefe do exército, o exército poderoso naquela época. E aqui nós vemos a palavra do Senhor descrever esse homem, né, como um homem de respeito, um homem ali que diante da sociedade tinha uma posição muito importante. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer mais embaixo: porém, era leproso. Talvez Naamã vivia ali uma vida, ele vivia, né, uma vida ali confortável, uma vida que aos olhos humanos não lhe faltava nada. Mas a palavra vai nos dizer, porém, era leproso. Tinha algo ali na vida de Naamã que fazia com que ele não alcançasse tudo que era bom para ele naquela situação. Porque nós sabemos que naquela época a lepra era uma doença vista como ela não tinha cura, e as pessoas leprosas não podiam ter contato, não podiam viver em sociedade, mas Naamã ainda tinha prestígio. E aqui, diante da palavra, o Senhor colocou em meu coração as seguintes 3 coisas. As coisas que hoje, de certa forma, tem agido no meio da igreja e, de certa forma, é uma lepra. A primeira delas, eu ali meditando na palavra, e me veio ao meu coração a fé, segundo o orgulho, terceiro a mentira. Então nós vemos aqui, e algo que me chamou muita atenção, eu achei lindo na passagem, lendo aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que ali depois que as tropas da Síria saíram ali, pegaram uma menina, né, fala, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E eu achei lindo, sabe, algo que me chamou a atenção, porque aquela menina foi levada como escrava para servir a esposa de Naamã.
E ali eu creio que ela vê na situação, ela vê aquele homem ali, talvez por causa da situação, mesmo diante de tanto prestígio, ali quando ele estava na sua casa, ele se demonstrava triste. Algo chamou a atenção que ela falou para aquela mulher: ei, se ele conhecesse o Deus, se ele conhecesse o servo que serve ao Deus de Israel, ele já teria sido curado. Louvado seja o nome do Senhor. E me chamou muita atenção, eu achei lindo. Porque aquela menina estava ali numa posição, igreja. Porque não é fácil ser escravo, né? Ela estava ali. Ela foi contra a vontade dela. Eu creio que ela não foi porque ela queria para aquela casa, para servir aquele povo. Ela foi tirada ali do meio ao qual ela estava convivendo, ao qual ela se sentia bem para ir para um lugar desconhecido. Mas ali ela falou para aquela mulher: ei, ele pode ser curado. E algo me chamou a atenção no tamanho da fé dessa criança. Louvado seja o nome do Senhor, porque fala uma menina. Então deve ser que não era muito mulher ainda e nem muito criança, porque ela servia, mas era uma criança ainda. E ela fala: se ele conhecesse, ele já teria sido curado. Talvez ali na posição daquela menina naquele momento, ela poderia falar: eu estou aqui sendo escrava, eu não vou falar que ele pode ser curado. Ela poderia ter tomado essa posição, deixado o ódio entrar dentro do seu coração e não ter falado do Senhor para aquela mulher. Ela poderia ter muito bem falado: ah, Senhor, eu estou aqui nesse sofrimento, eu estou aqui contra a minha vontade, porque eu tenho que falar, porque eu tenho que fazer o bem para ele. Mas a palavra do Senhor nos ensina algo, né? Que aquela menina fez naquele tempo ali: amar os vossos inimigos. E foi o que aquela menina fez naquele momento. O coração dela não olhou para a situação que ela estava vivendo. Não olhou pelo que aquelas pessoas estavam ali fazendo com ela, porque eu creio que ela não estava ali por livre e espontânea vontade. E ali então nós vemos que ela fala a respeito. Ela fala: olha, lá em Israel tem um homem que serve ao Deus vivo, que ele pode ser curado através da vida dele. E ali nós vemos a fé tremenda dessa criança, a convicção que ela fala para com aquela mulher. E o que me chamou mais a atenção, que eu achei lindo, foi isso, igreja. Ela não deixou que o meio ao qual ela estava, a situação a qual ela estava vivendo, impedisse ela de demonstrar amor, impedisse ela de fazer aquilo que o Senhor quer que nós fazemos para com os outros, amar verdadeiramente o nosso próximo, amar de verdade, dar as mãos, estar juntos. Independente do que acontece, independente do quadro em que estamos vivendo. E aquela menina, ela fez isso. Ela não olhou, porque quantas das vezes nós olhamos e falamos: ah, Senhor, não vou fazer isso porque eu deixei isso e isso, eu fiz isso e isso, e eu estou aqui nessa situação. Olha a situação que eu estou, então simplesmente eu não vou fazer. Por que eu tenho que fazer? E essa menina, ela não olhou para aquela situação a qual ela estava vivendo naquele momento. E ali então nós vemos a palavra do Senhor, vai nos dizer que Naamã ali, e eu fico impressionada que o rei ali teve ainda mais fé que Naamã, porque foi ele que falou: eu vou dar carta, enviar até o rei de Israel e você vai até lá. E nós vemos que assim foi feito, o rei deu ali a carta e foi até Israel. E mais uma falta de fé, nós vemos que quando a carta chega ao rei de Israel, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele rasga as suas vestes, porque ele veio ali, ele fala: é uma afronta contra mim. Por acaso sou eu Deus para curar alguém da sua lepra, para deixar alguém limpo? Ele duvidou porque ele desconhecia, ele não cria no Deus a qual Eliseu servia. Ele não sabia a grandeza que aquele Deus poderia fazer isso e muito mais. Nós vemos a falta de fé, porque aquele rei, ele viu aquilo como uma afronta, porque naquela época o exército sírio era temido e ele temia uma guerra. Ele temia ali um ataque contra ele e ele temeu. E ali Eliseu, a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Eliseu soube que aquele homem rasgara as suas vestes, temendo o que poderia acontecer se caso Naamã chegasse ali e nada acontecesse, que ele fosse curado, Eliseu fala: ei, manda descer aí, porque aqui tem profeta de Deus. Eliseu naquele momento, ele sabia o Deus que ele servia. A sua fé era tremenda. Ele cria que Deus poderia fazer aquilo e muito mais. Aí talvez a igreja possa me perguntar: ai, irmã, em falta de fé, a senhora quer denominar como lepra?
Porque lepra é estado terminal. Lepra é algo que já está ali no estado deplorável. Mas a lepra, irmão, eu comparei ali, eu meditando, eu comparei, sabe por quê? Porque a lepra no início, ela vai tomando a pele, ela vai matando a sensibilidade dos nervos, ela vai matando ali, ela vai corroendo que a pele não fica sensível a nada. E é isso que acontece com a nossa falta de fé. A lepra vai adentrando ali, vai corroendo, vai comendo aquilo que o Espírito Santo gera em nossas vidas, que é a fé, a esperança. E a lepra mata a esperança. E nós vivemos sem fé. E quando acontece isso, quando o ser humano está sem fé, quando o cristão está sem fé, ele fica insensível. Ele fica ali imperceptível ao agir de Deus. Ele perde a esperança que Deus pode todas as coisas. Porque é como a palavra do Senhor nos fala, o próprio Deus nos fala, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é aquilo que nós estamos ali esperando pelo que não estamos vendo. E quando estamos nesse estado de perdendo a sensibilidade, perdendo a esperança do que o Senhor pode operar em nossas vidas, é a lepra que está tomando conta ali. E nós vemos que nos tempos de hoje, a fé será que está a mesma do início, de quando adentramos na presença do Senhor? Deus seja louvado, aleluias. Porque a lepra faz isso, irmãos, vai corroendo, até que não haja mais nada. Louvado seja o nome do Senhor. E nos tempos em que nós estamos vivendo, fé é falado. Mas será que na hora mesmo de falarmos, será que nós temos a ousadia dessa menina de falar, olha, lá em Israel tem um profeta do Senhor que pode fazer a diferença na vida deste homem? Será que nós temos a ousadia de alguém chegar diante de nós e nós abrirmos a nossa boca e falar, olha, eu sirvo a um Deus e eu creio em um Deus que pode resolver a tua situação e fazer ainda muito além do que você possa imaginar? Será que eu e você estamos tendo essa fé, essa ousadia? Porque é isso que o Senhor quer da nossa parte, igreja, essa fé, essa ousadia de falar, ei, o meu Deus pode. O meu Deus pode fazer, porque a palavra dele nos diz, para o homem é impossível, mas para Deus nada é impossível. Nós sabemos que o nosso Deus opera muito além do que nós possamos imaginar. Mas será que nós temos a ousadia, essa fé grandiosa que essa menina teve naquele momento? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E mais adiante, agora eu vou falar acerca do orgulho, que é a outra lepra que está corroendo, consumindo no meio do cristianismo, no meio do povo cristão, e muitas das vezes não nos deparamos, não nos demos conta do que está acontecendo. A palavra do Senhor vai nos dizer que Naamã chega ali e chega até o servo do Senhor. A palavra vai nos dizer que Naamã, eu acho que passava pela cabeça dele de ser bem recepcionado por causa da sua posição. Passava pela cabeça dele de quando ele chegar ali, ele mesmo fala, né, do servo do Senhor fazer uma oração, estender a sua mão e ele ser curado. Mas ali ele é surpreendido porque o servo do Senhor apenas manda falar. Ele fala para ele descer no Jordão 7 vezes. E ali Naamã sai ali todo revoltado, todo indignado, porque ele fala, não teria rios melhores? Rio tal da minha cidade é muito melhor do que o Jordão. E ali os teus servos ali, as pessoas com motivo que estavam com Naamã, porque conhecia, eu creio que conhecia ele, sabia da sua essência, sabia como ele era orgulhoso. Tentam convencer para que assim ele não venha perder a bênção. Fala assim, ei Senhor, tantas coisas mais impossíveis o Senhor já fez, tantas coisas mais difíceis o Senhor já fez, agora descer lá no rio, o Senhor não pode descer? O Senhor vai deixar isso te abater, te fazer como se você não pudesse fazer? A palavra do Senhor não fala nessas palavras. Mas eu conjecturando aqui na minha mente, aquelas pessoas tentando convencer Naamã a descer ali no Jordão, porque ele achava que não era digno dele descer ali naquele rio.
E ali verdadeiramente ele se despia, as pessoas veem como verdadeiramente ele era. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Naamã não queria descer. Naamã ele queria, mas queria segundo a sua vontade. Ele queria fazer segundo estava na cabeça dele. Ele queria que fosse feito tudo conforme ali o que estava na mente dele. Louvado seja o nome do Senhor. E nos dias de hoje não é diferente. Nós vemos diante da sociedade que o orgulho tem tomado conta do ser humano. Ah, mas que orgulho, que orgulho. É de querer não se submeter a coisas, achar que nós não temos, nós não podemos fazer aquilo. Porque não é para nós, porque não está no nosso nível, porque nós merecemos coisas melhores, porque isso foi o que passou na mente de Naamã naquele momento. Que ele se achava tão superior que ele achava que não precisava descer, que não precisava, ele achava que aquele rio não era digno dele entrar ali. E o que eu trago para as nossas vidas a respeito disso é que nós temos sim que nos descer na presença do Senhor, para que assim ele venha operar, fazer uma obra nas nossas vidas. Porque muitas das vezes nós podemos até louvar, né? Como Naamã, eu quero descer, quebro o meu orgulho. Mas será que estamos preparados verdadeiramente a passar, a aceitar o Senhor quebrar o nosso orgulho? Porque tem situações na minha e na tua vida que é o Senhor quebrando o nosso orgulho e nós não estamos vendo. Porque naquele momento ali, igreja, o Senhor não estava apenas curando a lepra exterior de Naamã. Ele estava curando a lepra interior daquele homem. Que ele conhecia, ele sabia que era o orgulho. Ele sabia que era a soberba. E esse Deus ainda ele opera. Porque olhando, nós falamos, nós não temos lepra exteriores, exterior. Mas por dentro, como é que nós estamos? Será que nós temos pedido ao Senhor, reconhecido o Senhor? Opera em minha vida. Será que nós temos descido na presença do Senhor e pedido ao Senhor verdadeiramente para que venha reconhecido, para que venha sim fazer a obra e dizer, não, Senhor, preciso, porque talvez é vergonhoso dizer, não, irmão, eu vou reconhecer que eu estou leprosa diante do Senhor. Talvez sentimos vergonha, mas o nosso Deus conhece. Aqueles homens ali viram, contemplaram só a lepra exterior de Naamã, mas o Senhor conhecia a lepra que estava ali dentro, oculto, guardado. E o Senhor conhece a lepra que está oculto, guardado dentro de mim e de você. E é isso que o Senhor requer das nossas vidas. Nós venhamos descer na sua presença e verdadeiramente dizer, Senhor, eu preciso ser curado. Senhor, preciso ser transformado. Sabe por quê, igreja? Porque o estado mais terminal, o estado mais decadente de um cristão é quando se coloca num patamar que acha que não precisa de transformação, que acha que não precisa de libertação. Esse é o patamar mais crítico da vida do cristão, é quando ele chega a esse ponto. E ali eu creio que Naamã vivia dessa forma, achando que não faltava nada para a vida dele, que ele estava completo, que era só aquela lepra ali e nada mais. Mas o Senhor conhecia a tua lepra interior. E é assim que o Senhor nos vê. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, é como foi falado. Nós estamos vivendo em tempos que estão abraçando tudo. O evangelho genuíno está sendo esquecido, está sendo de ser pregado. Abraçando a tudo que vem, dizendo, vem do jeito que está e não precisa transformar. É claro que o Senhor, Ele sabe das nossas imperfeições, Ele sabe o que nós somos, mas nós precisamos sim abrir a porta, porque o Senhor está às portas, abrir a porta para que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas. Porque o nosso Deus, Ele não é invasor, Ele não chega arrebentando tudo e falando vai ser por força. Ele quer que nós venhamos dar o espaço, Ele quer que nós venhamos verdadeiramente abrir a porta para que Ele venha assim trabalhar em nossas vidas. E nós vivemos em um tempo hoje
que não podemos mais falar do pecado, não podemos mais falar das coisas que desagradam ao Senhor, porque simplesmente vão olhar e dizer, mas cadê o seu amor? Você não é serva de Deus, não prega. Cadê o amor? Mas a pior falta de amor é não falarmos a verdade. A pior falta de amor é não vivermos e falar da verdade, porque a palavra do Senhor nos fala, conheceis a verdade vos libertará. Me veio aqui na mente, igreja, eu fico a imaginar ali quando um jovem rico chega diante do Senhor Jesus e ele fala ali acerca de tudo que ele já praticava. Eu creio que ele alegre ali, esperando ouvir dizer, o Senhor fala, não, você já está pronto, você já está preparado, não precisa mais nada. Eu creio que ele falou ali para o Senhor com aquela alegria. Mas ali quando o Senhor fala para ele, vai, vende tudo o que tens, me segue. Ele entristeceu. E nos dias de hoje, se nós chegássemos a uma pessoa e falasse, descrevesse, irmã, eu sou boa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou assim, eu sou assado. E a pessoa virar e falar, não, falta isso. Falta mexer nisso, olha, cadê seu amor? Que você não me acolheu e dizer, não, tá bom, não precisa mais nada. Porque é dessa forma que estamos vivendo hoje. Porque se falarmos, vai dizer assim, isso é julgamento, isso é falta de amor. Mas a pior falta de amor é deixar uma pessoa sorrindo, caminhando sorrindo para a beira do abismo. E é isso que tem acontecido hoje. Está abraçando e dizendo não. É dessa forma mesmo. Está aí mundo afora as pessoas falando que a Bíblia precisa ser reformada. Porque as pessoas não estão se enquadrando aqui dentro da palavra. Precisa ser reformada. Porque o evangelho que eu conheço é que eu preciso sim fazer renúncia para que eu venha me enquadrar aqui dentro. Não que essa palavra venha enquadrar na minha vida. Porque se fosse assim, irmãos, o Senhor não ia dizer, ei, pega a sua cruz, nega a si mesmo e me siga. Ele ia dizer assim, ei, fica do jeito que está, só me siga. As pessoas falam em falta de amor quando é falada alguma coisa. Mas sabe o que o Senhor Jesus ele fala? Ele fala assim, ei, quem perder sua vida, achá-la-á. Ele está falando, ei, quem deixar os seus deleites, as suas vontades e viver a minha vontade, vida e vida em abundância eu tenho preparado para ti. É essa a palavra que o Senhor deixou para as nossas vidas. Porque querem reformar a palavra do Senhor, querem traduzir de diversas formas, mas uma palavra que eu ouvi, igreja, isso nunca saiu do meu coração, da minha mente, foi: a palavra do Senhor pode ser reformada, a palavra do Senhor pode ser transformada de todas as maneiras possíveis, mas a porta do céu não passou por transformação, a porta do céu não passou por reforma, ela continua da mesma forma, e para entrar nela, não há como levar bagagens. Não há como levar uma coisinha aqui ou acolá. É só você. E se eu ouvir isso, ficou guardado em meu coração. Nós vemos aqui na palavra do Senhor. Porque lendo superficialmente, a gente olha só a lepra, né, exterior de Naamã. Mas o Senhor queria curar ali a lepra interior daquele homem. E esse mesmo Deus, ele está de braços abertos para que eu e você venhamos descer na presença dele e pedir a ele que venha trabalhar em nossas vidas e curar a lepra que há em nós, retirando assim todo orgulho, toda soberba, todo sentimento que nós sabemos que não agrada ao Senhor, porque o Senhor nos compara com uma criança, igreja. Ele fala: se não tivermos o coração igual de uma criança, nós não poderemos, não tem como entrarmos no reino do céu. Ele não dá a possibilidade de falar tem que ser mais ou menos parecido, ele fala que tem que ser parecido. Mas não é para andarmos como abobalhados no meio da rua, brincando para lá e para cá, sem responsabilidade nenhuma. O Senhor quer de nós um coração puro. Ah, irmã, mas como viver sem me chatear? Chateação acontece nas nossas vidas.
Mas nós temos que descer na presença do Senhor e pedir ao Senhor: Deus, não deixa que esses sentimentos venham tomar um espaço o qual não deveria estar tomando. Nós temos que pedir ao Senhor para que nós venhamos olhar para cada situação e ver como algo que o Senhor está colocando nas nossas vidas, para que nós venhamos crescer espiritualmente, para que assim nós venhamos verdadeiramente ser transformados. Que é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Porque se não fosse, não estaria na sua palavra Ele pedindo para nós que nós viéssemos buscar ter um coração igual de uma criança. Porque uma criança é impressionante, né, irmãos? Nós ali gritamos, damos um tapa, passa poucos minutos, está ali perto da gente como se nada tivesse acontecido. Está ali nos abraçando, nos beijando, como se nada tivesse acontecido. E o Senhor fala isso para as nossas vidas porque Ele conhece a nossa natureza, Ele conhece a nossa inclinação. E o que acontece conosco? Quando um pisa no nosso pé, nós carregamos isso. Quando olhamos, fulano pisou no meu pé, ainda dor, parece que ainda está doendo. E o Senhor não quer que nós venhamos ser dessa forma. Semelhante, Ele quer que nós seremos como uma criança. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E outro ponto, foram 3 pontos, que a história não termina só aqui, né? A história aqui de Naamã ainda tem mais um pedacinho lá, que é sobre o servo ali, Geazi, né? Que é a mentira. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele ali, quando viu Naamã saindo ali, ele foi se beneficiar daquela situação. Ele correu ali atrás para se beneficiar daquele momento. E ali ele contou algo para ali conseguir os bens ali a qual Naamã tinha levado ali para Eliseu, e Eliseu não quis, porque a palavra do Senhor nos fala, né? Que de graça receber, de graça dar. Ou seja, Eliseu ele não estava ali preocupado com os bens que aquele homem estava oferecendo a ele, mas sim, ele estava ali fazendo tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus Santo. E ali nós vemos ali que que Geazi, ele pegou aquela situação para benefício próprio dele. E ali ele vai e conta uma mentira. E vindo imediatamente, Eliseu fala para ele: por que fez tal coisa? Porque além da mentira, foi ele acompanhado ainda da ganância. Do querer ali para si algo que não deveria ser dele, ele queria para ele. Ele aproveitou da oportunidade para usufruir em cima daquilo. E ali então Eliseu falou: por causa disso, amaldiçoado é. A lepra que era de Naamã passou para ele. E ele ficou ali amaldiçoado. Por causa da mentira, da ganância. Aleluia. Talvez a igreja fale assim: mas foi a lepra exterior. Mas aquela lepra já existia ali dentro dele. Aquilo já estava ali, poderia ser que ele não vinha praticando, mas já estava ali, estava oculto ali, esperando só a oportunidade para ali ser aberto ali, para ali ele concretizar. Por isso que eu e você, todos os dias nós temos que pedir ao Senhor, para que o Senhor venha estar operando em nossas vidas. Porque há coisas dentro de mim que eu nem eu mesmo conheço, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele conhece. E Ele pode tratar antes mesmo que venha a se aflorar. Ele pode tratar. Por isso que nós temos que, assim como aquele homem ali, mesmo contra a sua vontade, ele desceu. O seu orgulho foi quebrado naquele momento, ele desceu ali. Nós temos que descer na presença do Senhor e reconhecer: Senhor, cura isso aqui que está já virando uma feridinha aqui, que está corroendo aqui, que está comendo aqui, está fazendo isso aqui. Porque eu creio que nem o próprio Geazi ele sabia que existia aquilo dentro dele. Porque eu creio que Eliseu falava do Senhor para ele. E ali, mas quando ele viu aquela situação, ele praticou aquela situação. Ele fez aquilo. E ali nós vemos que ele foi amaldiçoado por causa do que ele fez naquele momento. E isso tem de certa forma corroído, né? Não falo localmente, mas mundialmente falando,
Porque muitas das vezes eu já vi quantas pessoas falarem: eu não estou mentindo, eu estou omitindo. Se você está omitindo, você está mentindo. Não existe esses dois termos. E é coisas, irmãos, que aos nossos olhos pode ser um besterol, pode ser uma besteirinha, mas que aos olhos do Senhor pode ser coisa grande. Por isso que nós devemos pedir: Senhor, abre os meus olhos espirituais, não me deixe mais viver enganado, não me deixe mais eu praticando coisas que aos meus olhos está certo, mas que está errado aos olhos do Senhor. Porque muitas das vezes, igreja, nós estamos fazendo coisas que aos nossos olhos não está causando nada, que não está incomodando ninguém, que não está fazendo nada de errado. Mas se nós formos analisarmos e pedir ao Senhor que venha operar em nossas vidas e tirar a escama dos nossos olhos, o Senhor vai nos mostrar que está errado. Porque eu creio ali que Geazi naquele momento, ele só pensou assim: isso não vai incomodar ninguém, é só uma coisinha para mim ali, não vai fazer diferença não. Mas nós vemos que teve consequência. Nós temos que pedir ao Senhor para que venha trabalhar nessas áreas das nossas vidas. Para que essas coisas que nem eu e você ainda não conhecemos, que está dentro de nós, não venha se aflorar. Não venha assim ter um crescimento que não desejamos que venha ter. Que o Senhor venha assim tratar, retirar, antes que venha a acontecer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque quando nós damos espaços e verdadeiramente pedimos ao Senhor para que venha assim nos tratar, para que venha assim verdadeiramente fazer uma obra nas nossas vidas, eu creio que o Senhor, Ele não encolhe a sua mão, o seu ouvido Ele não tampa para nos ouvir, mas que o Senhor, aquele Deus que limpou ali naquele momento, que a palavra do Senhor vai nos dizer que a sua pele ficou como a de um menino, como de uma criança, Ele tem o mesmo poder ainda para operar na minha e na tua vida. Esse Deus, Ele não mudou. Esse Deus, Ele continua o mesmo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas só basta que eu e você venhamos tomar um posicionamento e, como eu falei, reconhecermos que nós precisamos sim de transformação. Nós precisamos sim ser transformados pelo Espírito Santo do Senhor. Porque de nós mesmos nós não conseguimos, nós não temos força nenhuma. Mas nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, Ele pode fazer uma transformação nas nossas vidas. Ele pode, assim, estar nos lavando, nos curando de toda a lepra, a qual vem, assim, sendo gerada em nossas vidas e nós não estamos percebendo. Que ao longo do tempo vai se tornando tão grande que nós ficamos insensíveis à voz do Espírito Santo, ao agir de Deus nas nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essa foi a palavra, irmãos, que o Senhor assim colocou em meu coração, que o Senhor falou comigo através da sua palavra. E assim, foi a palavra que eu trouxe para a igreja. Que os irmãos venham meditar,